E hoje, como podem ver, vamos falar um pouco mais, é verdade, um pouco mais de todo o terreno, mas não só. Isto sem desprimor de ter uma convidada que todos com certeza conhecem, o desprimor dele ter essencialmente outras modalidades, mas ele, acima de tudo, ficou para a história e vai ficar para a história sempre do todo o terreno em Portugal. Ele foi o primeiro vencedor de uma prova de todo o terreno, no caso concreto em Porto Alegre. É António Baiona, que com certeza já reconheceram. Quem não reconhece é só googlar, como agora se diz, é ir ao Google e descobrem mais algumas coisas. Mas o António hoje aceitou o meu convite, o meu desafio para vir partilhar um bocadinho da sua história, mas no caso ligado ao desporto motorizado. E por isso, sem mais demoras, damos as boas-vindas. António, uma boa noite, antes Olá, de mais. boa noite. Obrigado por ter convidado. E eu agradeço também por ter aceito este meu convite. Era inevitável. E parabéns pelo vosso programa, que é aliciante e muita gente o ouve e vê. E acho que é do agrado de todos. Muito obrigado. E é por vós, António, e por isso está aqui por mérito próprio. Eu, António, tenho aqui um desafio de falarmos sobre a sua ligação histórica ao desporto motorizado. Temos muita coisa para contar, ralis, karting, todo o terreno, enfim, velocidade. Mas é a minha preocupação inicial, e porque está ainda na sua memória, tenho a certeza, a presença no Rally das Camélias, e poderíamos começar, se me permite a ousadia, de lhe perguntar como é que foi, o que é que tem para nos dizer da sua participação no Camélias há, sensivelmente, vamos lá, uma semana e pouco. António, bem-vindo, boa noite. Olá, mais uma vez. As Camélias já é uma tradição antiga de muitos pilotos. Como sabe, ou não sei se sabe, eu fiz as Camélias dos anos 90, quando era feito por outro clube, em que vinham a Torres Vedras, davam aqui a volta e iam para Sintra. Como foi agora, mas só que era mais longe, mais para o lado de Torres Vedras. Nos anos 81, 80, 82, 83 e mais por aí fora. E eu sou desse tempo, portanto, fiz o troféu Citroën AX. Vamos falar sobre isso, eu tenho aqui já um apontamento. Mas é só para completar estas Camélias. Sim. E filas, e correu bem. E agora, e como teve muito tempo parado, depois de um acidente que houve aqui perto de nós, aqui em Mafra, houve mortes e então nunca mais houve Camélias, desde então. E voltou há 4 anos atrás, voltou as Camélias. E então eu quis fazer as Camélias. Arranjei um carro igual ao que fiz agora e fiz esse ano, correu muito bem. No ano a seguir fiz outra vez, correu muito bem. E agora fiz outra vez e também correu bem. Não correu tão bem como da outra vez, mas não houve azares nenhuns. Mas correu bem, acabámos a prova, ficámos muito bem. E o fazer esta prova é por ser aqui em Mafra, fazemos com alguma facilidade porque conhecemos os troços e estamos aqui quase como em família. De maneira que é por isso que eu quis fazer as Camélias, não sei se faço mais alguma se não, mas esta já está feita e estamos por aqui agora. Depois, futuramente, logo veremos. E era mais naquele âmbito de participação ou procurava ainda resultados, António? Obviamente que sim, embora não seja novo, procuro sempre resultados bons e procuro precaver-me da melhor maneira para poder andar bem ao meu gosto. Não para mostrar a ninguém, porque já não tenho nada a mostrar, já mostrei. Agora é para eu me satisfazer próprio. Portanto, é para isso que eu faço alguma coisa de competição, mas sempre para ficar bem e ficar o melhor possível, porque eu gosto de competir, gosto de automóveis e gosto de me satisfazer a mim próprio, no aspecto de competição. Excelente. Portanto, ficou ainda aí aberto, vamos dizer entre aspas, mas ficou aí aberto a outras participações. Sim. E queremos que o António nos dê esse gosto. Eu quero fazer mais coisas, se tiver tempo para isso, obviamente. Com certeza que sim. António, então está feita a entrada neste nosso diálogo, portanto já falámos do presente. O futuro vamos deixá-lo para o fim, para que surjam aqui alguns minutos, mas ia-lhe falar um pouco e essencialmente pelo passado, e eu queria que me explicasse, e talvez seja mais fácil do que este meu apontamento, que tem aqui várias misturas, mas como é que, vamos dizer assim, um alentejano, portanto, do pleno Alentejo, da vila de Marmelar, não é? Portanto, Vera Cruz de Marmelar, exatamente, como nós chamamos. Como é que vai parar ao desporto motorizado? Porque eu tenho aqui várias ligações, vejo ralis, vemos karting, todo o terreno, velocidade, mas como é que acontece de Vera Cruz ir até neste caso, ao desporto motorizado, antes? Quer-nos dar aqui uma ideia? Como você sabe, não há uma pessoa que diga assim, eu sou assim porque o meu pai também foi. Não, o meu pai nunca guiou automóveis, guiou um automóvel que era meu, que eu ensinei a guiar, de modo que não tinha ninguém na família dedicado aos automóveis. Isto, muito rapidamente, é para dizer que nasce connosco.
Nós, quando somos pequeninos, eu lembro-me de dizer assim, eu quero ser mecânico, eu quero mexer em automóveis, eu quero arranjar carros, eu quero ser piloto, percebe? Sempre ligado aos carros, sem dúvida nenhuma. E realmente eu não seguia a escola e fui trabalhar muito cedo. Sempre agarrado aos carros e ia gostar muito. Tanto assim que eu tive a oportunidade, eu fui guiar um carro de corridas. E começou por onde? Começou por onde, António Baiano? Comecei por fazer o Rally de Iniciados, que houve em Torres Vedras, organizado pelo Francisco Romãozinho, aquela equipa toda da Citroën, fantástica, que fez o Rally 100 a hora, que era o clube deles, organizado em Torres Vedras, que era o Rally, se bem me lembro, ou não me lembro, o Rally quê? Não me lembro. Que era feito em Torres Vedras em 1982. E eu fiz esse Rally de Iniciados com um carro emprestado pelo Fernando Farinha, um amigalhaço do Algarve. Um Visa? Tinha que ser o Citroën Visa? Era o Citroën Visa SX. Tinha feito o troféu e ele tinha comprado o carro lá à Fonseca Altos, que era a empresa onde eu trabalhava, e ele emprestou-me o carro, amigavelmente e muito cavalheiro, e eu fiz o rally do 100 a hora. Fiquei em quinta geral. De maneira que foi fantástico, foi ultrapassar uma barreira enorme que eu tinha, que não sabia se teria muito jeito, senão, e depois acabei, ao longo do tempo, começar a perceber que tinha algum jeito para guiar, e depois fiz mais umas corridas a seguir, também de iniciados. Depois também, em 83, o meu patrão, o ex-engenheiro Fonseca, emprestou-me o Visa GT para fazer o Sintrense. Então não é que eu faça um terceiro lugar à geral no Sintrense. Contra outros carros já de topo e pilotos com créditos firmados. Obviamente, posso lhe dizer que os dois primeiros, um era um Escort de grupo 4 e o segundo era um Opel, um Ford Escort de grupo 2 e eu era o Visa GT de grupo N. Portanto, fiquei a 2 segundos do Manuel Vichas, que agora, por incrível que pareça, fez também as camélias comigo, também num Peugeot, e encontramos-nos no fim destes anos todos. Nunca mais tínhamos estado em corridas juntos, foi fantástico. E, portanto, sem dúvida nenhuma, ralis, é isso? Não, depois fiz karts. Ok. Depois veio o kart. Na altura do boom dos karts? Sim, da categoria verde, do Jean, do Lamy. Não, o Gil Filho. Gil, ok. Manel. Manel Jean. E então, isto foi através do Carlos Silva, conheceu-me aqui em Mafra nesses anos, quem é o Baiona. Da Prolama. Carlos Silva da Prolama. Na altura era um estudante que estudava aqui em Mafra, era miúdo. E eu também, tinha 20 e poucos anos e ele ainda era mais novo que eu. E é ainda. De modo que o Carlos Silva incentivou-me e fomos comprar um kart a Lisboa e fomos fazer o campeonato juntos. Ele já tinha, não é? Incentivou-me e fizemos umas corridas para esse país fora. Ainda fiz uma diferença substancial, vamos dizer, ralis, com umas trajetórias mais ou menos controladas, o karting muito certinho, velocidade, saber perfeitamente ali dominar e afinar os motores. Exatamente. Essa parte o Carlos ensinava-me a fazer e a condução também, e as trajetórias, e nós fomos aprendendo aquelas coisas que eu aprendi muito com muita gente e sempre fui um bom aluno e hoje sou um bom professor. Considero um bom professor. E então os alunos sendo bons aprendem rápido. E foi o que aconteceu comigo. Eu por exemplo, depois fiz os troféus Citroën de velocidade. Também vamos falar também, exatamente, AX e Saxo, não é? Não, só AX. Só AX. O Saxo já não fiz, só fiz o Volkswagen Golf. E o Saxo já não fiz, depois eu saí. E fui para o Volkswagen. E tive muita gente que me ensinou como é que se afinava o carro e como é que se guiava. E correu o país, a nível de karting, fazer onde havia as pistas que havia pelo país? Sim, desde o norte, chegamos a ir ao Porto, a ir... Cabo do Mundo. Exatamente. Havia uma fábrica que se corria lá dentro, que era em Famalicão. Fizemos imensas coisas giras. E o que é que fica desse tempo do karting? Vamos lá, uma boa escola, como todos dizem, onde se aprende a nível de poder aproximar de outros, os toques, aquelas coisas todas, mas aprende-se muito com o karting. Continua a ser uma escola? Acha que é uma escola ou é os ralis é que são? Não. Os ralis são depois mais destemidos e não precisam de grandes condições, precisam ter estofo e habilidade e terem falta de medo,
porque guiar é na velocidade. Sem dúvida nenhuma. Guiar é na velocidade. Mas os truques... Seja que moldes for, tanto nos karts como em automóveis, pequenos ou grandes, potentes ou menos potentes, é na velocidade que se aprende. E eu tive essa escola e hoje posso pegar em qualquer coisa que sei muito bem como é que se vai fazer aquelas curvas e etc. E isso é muito importante para aquilo que nós gostamos de fazer, que é guiar automóveis. De maneira que os karts, os ralis, como sabem, terra, como é que se faz em terra? É contrabalançar o carro e vamos lá para dentro com o coração e ele tem que sair dali de qualquer maneira, de marcha atrás ou de lado, ele vai sair. E há grandes pilotos em Portual que guiam muito bem. Mas teve sempre tendência mais para asfalto ou terra, a nível de ralis? Onde é que gostava mais? Onde é que sentia mais à vontade, uma vez que... É assim, eu como tive a experiência do todo-terreno em terra, adoro guiar em terra. E o carro, sendo 2 rodas motrizes, 4 rodas motrizes nunca guiei. Okay. Eu penso que em asfalto eu gosto mais. Guiar carros. Ainda não experimentei esses carrões grandes e bons que temos aí no nosso mercado. Gostava de guiar um dia. E eu acho que em terra são fabulosos, porque têm tração às 4 rodas e devem se mexer muito bem. Caso contrário, temos que ir para o asfalto, porque é aquela condução mais retilínea e mais de trajetórias e travagens, etc. No todo terreno, é claro que a terra deslumbra, não é? Eu adoro guiar em terra. E para descobrir, guiar à vista é fantástico. Muito bem. E como é que surge? Portanto, começámos, percebemos pelos ralis, com a tal situação dos Visa, depois karting e ao mesmo tempo todo o terreno, ou todo o terreno é numa fase logo a seguir ao karting? Como é que regressa aos pisos de terra? Foi o kart naqueles anos de 85, entretanto fazia os iniciados, já tinha feito, depois fiz uma prova ou outra da volta a Portugal, do Rally do 100 a hora, e depois veio os karts, nos anos 80, 90 e qualquer coisa. Mas antes disso tinha havido a primeira prova de todo terreno. Era isso que eu ia dizer, exatamente, no final dos anos 80 em Porto Alegre, lá está. Ainda estamos nos anos 80. Nessa altura surgiu a prova do Zé Megre. E depois um desses karts que eu tinha foi vendido ao Zé Megre. O Zé Megre ligou, porque pus um anúncio, e ele veio de cá a Mafra buscar o kart, como vendi-lhe o meu kart e o meu equipamento todo. E então esse senhor, que eu já o conhecia há muitos anos, de nome, a gente sabia das histórias dele, o Dakar, etc. E tive cá em casa, o Zé Megre, mais um engenheiro, Nuno, agora não me lembro, também era uma pessoa que eu conhecia. Acontece que eles vieram cá buscar o kart e mais tarde, logo a seguir, eu faço a prova dele, a prova de Porto Alegre. Mas foi convidado? Não. Conversa, ou disse, já estava inscrito na sua prova, como é que foi aí? E como é que se fez o diálogo? Surgiu a seguir, não foi simultâneo, não foi dias depois, foi há algum tempo, ele fez a prova e depois eu participei com o Mitsubishi Pajero e ganhei a prova dele. Foi fabuloso, foi fantástico, ninguém imaginava que ia ganhar, não é? Explique-nos, para esta geração, vamos imaginar, esta geração que vê hoje em dia, século XXI, SSVs a andar como andam, os troços bem definidos, bem marcados, com os estradões e tudo mais, como é que era fazer-se a primeira prova oficial, porque depois, naturalmente, sabemos, provas de piratas nem vale a pena falar, mas a primeira prova oficial todo o terreno, em Porto Alegre, com a sua vitória, como é que era fazer, nesse caso, o todo o terreno aqui em Porto Alegre, no final dos anos 80? 87. É assim, como ele disse, já nasce em nós aquele carisma de saber e querer guiar e fazer descobertas. E foi o que aconteceu comigo. Vamos descobrir uma prova nova, todo terreno, terra, e adaptei muito bem, estava muita lama, e eu consegui andar bem. Com um carrinho muito simples e com pouca potência, consegui andar bem e conseguimos ir para a frente. Quase no final da prova fomos para a frente, andámos ali sempre à luta com o Sandino Mendes, o outro senhor do MM, que era o qualquer coisa, que não me lembro o nome dele agora, e andávamos sempre ali em luta. Talvez Vilas Boas. Não, era outro senhor que era lá da parte da competição. Ok. Da UMM. Da Mocar. Da Mocar. E andávamos ali em luta.
Sim. E ia-lhe perguntar, vamos lá ver, numa altura em que a resistência dos carros, por mais que existisse, não seria a mesma coisa que seria, vamos dizer, hoje em dia. Como é que conseguiu fugir às armadilhas de um Porto Alegre que ainda não era o Porto Alegre como nós conhecemos hoje em dia? É assim, estava lama. Havia armadilhas de lama. Não, o carro não dava muito, mesmo que apanhasse uma vala, não era grande trambolhão, não é? Portanto, era um carro diesel com 90 cavalos, um pouco mais. Mas conseguimos safar-se das zonas de lama e aí é que nós ganhámos. Toda a gente atolava e nós não atolámos. Passámos sempre ao lado e lá conseguimos, com um bocadinho de habilidade, e conseguimos passar essas zonas todas. Foi aí que nos valeu. Uhum. E nunca baixámos os braços, andámos sempre bem, sempre persistentes, que é uma coisa que eu tenho. Eu mantenho aquele andamento e consigo mantê-lo durante muito tempo. Isso é muito bom. Uhum. E a nível, assim. claro, e a nível de navegadores, sei que também tinha um compromisso com um determinado navegador que disse que não queria estar presente ou que não podia estar presente nessa prova de Porto Alegre e assim não foi campeão, não foi o primeiro navegador campeão de todo o terreno, não é verdade? Essa não estou a apanhar, desculpe lá. Não, eu estava a dizer, a nível de navegador, com a Sim. prova, estava com o seu amigo Carlos Silva, não é? Que falávamos sobre isso, que existia a possibilidade dele estar a seu lado e tinha sido convidado para fazer essa prova. Sim. Mas Sim, que acabou por não acontecer porque ele não pôde estar presente e assim foi outra pessoa, e naturalmente com o seu mérito próprio, que foi campeão. sim, claro. Não, nós não fomos campeões. Nós ganhámos Campeão a prova. de Porto Alegre, claro, campeões de Porto Alegre, claro. De ganhar a prova, obviamente, sim. Pois, o Carlos podia ter esse palmarés juntamente com o nosso campeonato que vieram uns anos depois. De maneira que ele, quando diz que eu sou o culpado, disse, e tu não fizeste a prova comigo, não ganhaste porque não quiseste. Podias ter ganho. Pronto, é a nossa brincadeira de conversa. Claro que sim. Mas realmente o Carlos foi, a primeira vez que sentou ao lado foi comigo. E eu tive bastante orgulho nisso, porque ele é muito bom navegador e é muito profissional nas coisas que faz. Aliás, tudo o que ele faz é bem feito. E, portanto, é um mérito enorme de ser classificado pelo mestre, que hoje já tem muitos anos de navegação, é o grande mestre da navegação. Ele diz que sim, que a culpa que é mesmo do António Baiona de ele ser como é, seja bom ou não, que nós todos sabemos o valor dele. Com os anos passados, ele foi-se afinando e aperfeiçoando, e hoje é o que é. Portanto, penso que hoje é dos melhores. António Baiona, claro que sim. Continuando no todo o terreno, há depois também a participação, e aqui estou a dar aqui um salto, mas com certeza que haverá outros motivos para falarmos, mas há aqui o salto entrando na competição dos Nissan com o time Nissan Vitamina, não era? Portanto, aquele projeto com as Navara e tudo mais. Quer-me falar um bocadinho também sobre este projeto ou com a evolução deste 87 para a frente a nível de todo o terreno, António Baiona? Isso veio depois, Gonçalo. Sim. Antes disso, depois da minha prova de ganhar 87, em 90, 91 fui chamado para ir para a equipa oficial da Mitsubishi. Eu, mais o Manuel Melbrana e o Pedro, o irmão, fomos os três. E mais a Maria do Céu, que era a senhora. Fomos os quatro para a equipa Mitsubishi, tivemos lá 3 anos e o Manuel foi campeão um ano, eu fui campeão o outro e a Maria do Céu foi campeã das senhoras. De modo que tivemos sempre ali umas provas giras e ganhamos estes campeonatos e foi muito bom. Portanto, este foi nos anos até 93. Depois é que surgiu a Nissan com a Vitamina R. Projeto também de Melbrana, também? Portanto, não, aí quem lá estava era o Luís Dias e o Tomás Melbrana. Ok, lá está. A referência que eu tinha. Muito bem, assim de cabeça era do que me lembrava. Também um projeto pioneiro e bastante interessante que veio trazer outros nomes também ao todo o terreno. Pois, e nessa altura foi muito giro porque o engenheiro Coimbra era o presidente da Vodafone, e era nosso amigo. O meu navegador na altura era o Rui Brito, que era também amigo do António Coimbra, tinha estudado com ele, e havia uma grande ligação entre nós, e ele apoiou-nos também, chamou-nos para a equipa, e também nos deu patrocínio para a Vitamina R. E eram muitos carros, e eram também motos de água, e karts, e havia muitos pilotos financiados pela Vitamina R, pela Vodafone. A Vodafone, foi muito bom também. Foram uns anos bons. E depois, entretanto, eu também fazia velocidade em simultâneo com o todo terreno. Fazia velocidade no terreno. Também a convite com algum... Exatamente, a convite também, naturalmente, com os seus contactos, ou foi curiosidade sua de experimentar com os AX?
Foi. Comecei, por curiosidade minha, comprei um carro ao Duarte Guedes, que ele tinha acabado de fazer o troféu, e não fazia mais, teve um acidente, e depois eu comprei-lhe o carro e comecei a fazer. E comecei a aprender a andar em circuitos, eu tinha bastante curiosidade, também tive muitos ensinamentos, nomeadamente o Manuel Melbrana e o Pedro, o Rui Chossas, que era o preparador, e indicavam bastantes situações de afinação e eles de condução, o Manel e o Pedro, excelentes pilotos e amigos, e ajudaram bastante. Portanto, eu fui sempre aprendendo e ganhei corridas e andei sempre na frente. E a nível de velocidade, portanto, além do troféu do AX, estava-me a falar há pouco também do Golf. Isso foi depois de deixar o Citroën, até Cauto comprou um carro para o troféu e chamou-me para guiar o carro deles. E eu fiz também uma época com eles. Também ganhei provas, também foi bom. E a nível de velocidade, que mais tem para me contar? De velocidade, fiz depois os troféus dos Joães, aqueles troféus da Rover e dos Seats, fizemos imensos anos, ganhámos os campeonatos quase todos, com a equipa Vodafone também. Portanto, aí está o António uma Coimbra. ligação com o António chamado Coimbra e a também para Vodafone. lá, exatamente. E também dámos assistência com a minha equipa da Bem Alto, dámos assistência aos carros da velocidade. Também foram uns anos bonitos, ganhámos muita corrida, fomos à Espanha, fomos a vários lados e foi muito bem. E a nível desse... Agradeço o convite de António Coimbra. Já uma vez há alguns anos, que lá depois foi para a Espanha, também era um grande companheiro e grande piloto. Sem dúvida nenhuma. E em relação a essas presenças no estrangeiro, em todos estes anos de competição, estamos a falar também de algumas provas que tenham ficado na sua memória, algo que possa partilhar connosco, de estar, neste caso, a representar Portugal no estrangeiro? Nós fomos no troféu Citroën, nós fomos a França e a Espanha. Mas não tenho grandes memórias de grandes histórias para contar. Foi daquelas corridas de troféu, como sabe. Já sei, eu posso contar uma de Espanha, foi aquela que me marcou mais, no circuito de Barcelona. Estava a treinar, a aquecer pneus, atrás eram novos, estava a aquecer, mas começou a chover, e eu quando entro na reta da meta, passaram 5 ou 6 pilotos, já tinham dado umas voltas, e eu fui atrás deles, não lembrei que tinha pneus novos atrás, e estava a chover, lá em cima, no meio do circuito, numa chicane que havia ali, dei uma palhaçada, que fui de frente para o muro e parti o carro todo. E partiu um dedo. Partiu o dedo da mão esquerda. Foi assim a única acidente que eu tive assim mais grave, foi nesse dia. Foi nessa altura e nunca mais tive, infelizmente. Mas foi uma complicação porque eu devia ter lembrado que não podia andar tão depressa. Boa experiência. Sobretudo a correr à chuva. E a chuva não estava a chuscar. E os pneus eram novos, como sabe, ainda tinham goma. Claro. Acabei por dar um estouro. Foi pena. António Bayona, e como é que foi o final, vamos dizer, o final a nível oficial de competição? Porque agora continua a dar-nos, de facto, muito gosto de vê-lo andar e ficamos muito encantados com a sua condução. Mas quando teve que tomar a decisão, foi ponderada por que aspectos que o levaram a abandonar, vamos dizer, a nível oficial a competição, António? É assim, eu na altura tinha 2 carros. A Nissan tinha-me dado um carro e depois tinha outro que era meu. E fiquei com 2. E tinha um que era muito bom, até foi o Rui Sousa lá nas oficinas dele que transformou a suspensão e aligerou o carro. E eu aproveitei a outra carroceria que tinha, que era em fibra, e pus, e portas, e não sei o que. O carro ficou muito leve e ficou muito bom. Ficou um Nissan Terrano 2 bastante competitivo. Depois de fazer algumas provas com esse carro, também apoiado pela Vitamina R e depois pelos vinhos de Maricel, que é os vinhos verdes do norte, não me lembro agora. Okay. E acontece que, passado uns anos, eu abri um restaurante em Mafra. E nessa altura achava que não precisava de corridas para nada, e vou para o restaurante, que no fundo tinha uma sociedade, que eu não era para lá estar. E o que é que eu pensei? Agora tenho tanto que fazer e se calhar isto vai dar trabalho, vou mas é vender o carro. E depois apareceu-me um senhor que queria comprar um carro e queria vender o outro, não queria vender este mais moderno, este melhor. E ele disse, não, eu quero é comprar este, não quero o outro. Mas este eu não vendo, porque isto ainda quer correr, não sei o quê. Quanto é que quer? Diga lá. E eu abri a boca e ele passou o cheque na hora. Traz, logo. Mas foi mesmo assim, traz. E comprou-me o carro. E eu,
vi dinheiro e precisava de dinheiro, nem olhei para trás, nem me arrependi. Está bem, ok, combinado. Então foi assim. E fiquei com o outro, que estava meio desmanchado, também nunca mais correu, e depois acabou-se o todo terreno daquela altura. Embora tenha feito mais umas provas com uma pick-up que o meu Pedro teve, e fizemos também umas provas com a Vodafone às 24 horas. Fronteira. Como sabe, fiz várias 24 horas, nunca ganhei, e gostava de ganhar essa prova. Não sei quando, mas gostava de ganhar. E ficava em segundo, terceiro, quarto, e com essa pick-up da Vodafone, que eu chegava a fazer parceria com o Miguel Barbosa, o Bianchi Prata e o Fontes, o José Pedro Fontes. José Pedro Fontes. Os quatro. Grande equipa, grande equipa. Era grande equipa. E então andámos ali sempre a morder os primeiros e nunca conseguimos ganhar. E eu também, como o meu carro, cheguei lá a fazer pole positions e andar muito bem, sempre segundo, nunca ganhei. E gostava de um dia voltar para ganhar, não sei quando. Começar a preparar isso. Pois. E então vieram essas provas todas, e entretanto fazia mais uma ou outra, e depois o todo terreno, entretanto, não fiz mais. Há uns anos que não faço. Fiz uma vez com o carro um Pajero muito bem preparado, fiz um Reguengos, que era do José Camilo. O José Camilo Martins ofereceu-me o carro, pagou-me a inscrição, deu-me os pneus para eu fazer a prova. E eu realmente fiz a prova, fiz quase toda a prova, não terminei. Eu terminei com o carro voltado. E ia muito bem a comandar o T2, já com larga vantagem, e às páginas tantas vou para entrar num rio, mas vejo que estou um bocadinho de lado e travo. Quando travo, bato na barreira e o carro deu uma gambalhota. Ficámos de lado. E acabou-se. Portanto, foi uma pena enorme. Essa foi a última prova que eu fiz em todo terreno a sério, que fiquei muito, muito triste de ter terminado assim. António, e os ralis, no meio disso tudo? Já demos a volta toda, agora voltamos ao início. Ralis, pronto, continua a ser este o bichinho que o faz levantar-se desta sua cadeira fantástica, que eu já vi que tem, de facto, aí um cadeirão muito bonito. Obrigado. São os ralis que o fazem levantar-se? É tudo. É tudo que faz barulho. É o cheiro a gasolina e os pneus. O barulho que tem rodas, eu gosto muito. É assim, eu digo sempre, digo a muita gente, eu não posso ser escravo de um automóvel, porque um automóvel é feito para andar e para ter motor e para pôr gasolina e ele andar bem. Mas gosto muito de cuidar de um carro e gosto muito de preparar um carro para corridas. Ou seja, aprecio muito quem prepara um carro para corridas. Portanto, aquilo é um mimo, percebe? Portanto, aí já começa a ser escravo dele. Já o trato bem, já quer que ele faça boas performances e quer que ele termine as provas. Portanto, a minha filosofia de automóvel é esta. O automóvel normal do dia-a-dia, não podemos ser escravos dele. Ele tem que andar connosco e não pode resmungar. De maneira que gosto muito da preparação e do bom andamento e de carros bons, bem arranjados, bem guiados e por resultados aparecerem. Claro que sim. E muito bem. António, vamos para a parte final então desta nossa conversa. Começámos pelo presente, demos um salto bem interessante aqui ao passado. É importante falarmos do futuro e eu queria ouvir a sua opinião, no caso concreto, para o apelido Baiona que se mantém em competição. Ainda recentemente, há poucos dias, teve aqui o seu filho Pedro também a fazer e a tentar fazer pela vida num projeto de rallies. Ele está com vontade e com bons resultados, pelo menos no Rally das Camélias. Como é que vê, aqui no caso concreto, o potencial do seu filho Pedro Baiona? É assim, o Pedro sempre foi um moço que guiou sempre muito bem. Desde pequenino, quando ele tinha 4 anos, comprei-lhe um kart, ainda o temos, cá em casa, que é para os netos, já andaram nele, mas sem motor, ainda não tem motor. Aliás, ele já comprou um motor há dias e estamos à espera de arranjar tempo para montar e pô-los a andar. Bom, e então o Pedro, eu sempre tive, era o primeiro filho, o primeiro rapaz, e então eu gostava que ele tivesse aptidões para guiar, e não me enganei, e tem, e rapidamente começou a andar bem, e fazia provas de kart, ganhava muita coisa, e isso era importante para mim. Depois, mais tarde, para fazer outras coisas maiores, é preciso dinheiro, e o dinheiro não é fácil, não é? Eu também corria, fazia as minhas coisas, também tinha que preocupar-me com essa situação, e não era fácil pô-lo a correr também, em simultâneo. Agora, ele está mais calmo,
está mais pensador daquilo que quer fazer e faz bem. Portanto, vamos ver como é que vai ser o apoio futuro das coisas que ele quer fazer, porque ainda não falámos sobre a situação futura, mas ele tem o carro é dele, portanto, já tem meio caminho aberto para poder, enfim, fazer alguma coisa mais gira, não é? De maneira que tem sempre o apoio do pai, obviamente, não é? O pai está sempre um bocado atrás a dar a sua ajuda e o seu empurrão e incentivá-lo também, que é isso que ele precisa. Muito bem, e terminamos em beleza, ficando à espera também dos netos, que já se começaram a sentar no karting, portanto logo aí também boas perspectivas da continuidade do apelido Baiona a nível de competição, e vamos ficar naturalmente aqui no 16 Válvulas à espera de ter essa oportunidade. De resto, António, agradecer a sua simpatia, a sua disponibilidade ao final do dia ainda para trocar estas impressões comigo, das quais eu agradeço muito a sua disponibilidade. Vamos com certeza ter a ocasião de nos voltarmos a encontrar por aí em alguma prova, percebo que o António tem essa paixão toda e portanto vai ser fácil encontrá-lo, mas era importante fazermos este ponto de situação, a quem desde já agradeço, António. Era de facto uma ambição minha aqui no 16 Válvulas receber o António e, portanto, entrego-lhe os parabéns por essa sua magnífica carreira, que ainda não está fechada. Percebo que ainda há já ali espaço atrás nessa sua vitrine para mais taças e mais troféus. É, como vê, tenho aqui 5% das taças que eu ganhei, que tenho mais de 150 corridas feitas e recebi muitas taças. E ainda tem espaço para mais. E se este móvel não chegar, tenho que fazer outro. Só que eu queria pô-las todas aqui na sala, mas a minha mulher não deixou, porque depois ia encher a parede de vitrines. Mas eu gostava de tê-las todas. Algumas não as pude continuar a ter porque estragaram-se. Claro, é natural com o ano. Eu tinha dois caixotes de papelão grande, mais altos que nós, cheios de taças. Imagina os prémios que eu ganhei. E isso dá um orgulho imenso de saber das provas que eu terminei e me classifiquei para ter prémios. Aqui está aqueles que estavam mais bem conservados, como sabe, isto já tem muitos anos, comecei em 82 e durante muitos anos fui ganhando prémios. Aqui tem aqueles que eu mais gosto e os mais bonitos. São 40 anos comprimidos aqui em pequenos troféus, vamos dizer assim. É quase 39 anos à volta disso. Muito bem. Em outubro faz 40 anos, que foi quando eu comecei. Em outubro de 82. Com tal rally do 100 a hora. Muito bem. E vamos fazer nessa altura e vamos arranjar maneira que seja uma festa também bonita para assinalar estes 40 anos. António Baiona, muito obrigado. Uma boa noite também. Obrigado. E fico à espera de notícias, porque sei que vou ter notícias suas, portanto vamos acompanhar, talvez mais de perto do próprio Pedro, mas eu tenho certeza que o António ainda tem esse pé bem afinado para fazer as suas provas e vou esperar por notícias. Um grande abraço. Muito obrigado. Baiona. Obrigado eu também por aquilo que fez pelo todo o terreno e pelo desporto motorizado em geral e mando-lhe um abraço até breve. Muito obrigado, Gonçalo, obrigado pelo vosso convite e desejo muita sorte pelo vosso programa e quando quiserem falar comigo é só apitar e marcar a hora que eu cá estarei com todo o gosto para falar convosco. Combinado. Um abraço, obrigado. Uma boa noite e obrigado. Muito obrigado.